Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta sexta-feira, dia 5 de outubro. Ibovespa, assim como aconteceu no decorrer da semana, a gente já destacou em algumas análises, falamos também dentro do vídeo chat, falei bastante isso, que o Ibovespa, apesar de estar num ponto importante de suporte, poucos ativos estavam gerando sinalização de entrada e estava acontecendo mais, era ativos perdendo força, dando sinais mais negativos, perdendo suporte, gerando pivô de baixa. Então isso que vinha acontecendo. O Ibovespa demonstrou fraqueza no decorrer desse pregão, esteve com alta superior a 1%, esteve trabalhando acima de 59 mil pontos, mas perdeu força. No meu ponto de vista, para que o Ibovespa gere uma expectativa de voltar a ter um movimento de alta que venha para cima dos 60 mil pontos, que é um primeiro desafio para o Ibovespa, 60 mil pontos, teria que acontecer aqui um pivô de alta no gráfico 60 minutos, que neste momento seria gerado ao superar a máxima desse pregão, 59.440 pontos, que formou um topo aqui no G60. Por quê? Porque o Ibov continua gerando topos descendentes. Gerando aqui no G60 topos descendentes. Então, até agora não houve quebra de tendência, de baixa de curtíssimo prazo, então está no ponto importante, mas não gera o sinal de entrada ainda, não gera uma sinalização de força por parte dos compradores para que a gente tenha uma perspectiva maior de subida do índice. Tá? Então vamos lá agora falando da Petro, PETR4, apenas para falar que o Ibovespa, né, fechou a semana com baixa e com queda de 1,02%. Ainda se sustentou acima ali de uma região de 58.324, mínima desse grande candle de alta, mas precisa se recuperar aí. Um dos indícios também mais fortes de recuperação, superar a máxima da semana desse movimento aqui de baixo, superar a máxima que está em 60.215 pontos. Mas no curtíssimo prazo, um sinal positivo é justamente o que eu mencionei ali no gráfico 60 minutos. Petrobras terminou a semana com leve baixa, 0,54%. Passou a semana inteirinha, depois ali do pregão do dia 28/9, que abriu um gap de baixa. Passou a semana inteirinha tentando vir para cima desses 22,71. Fecharam o pregão acima desses 22,71, mas nada feito em relação a Petro. Continua com a perspectiva ainda de aumentar essa correção dela, que já bateu na faixa dos 50% do que subiu. Sinalização de entrada na Petro, estaria avaliando no próximo pregão ou nos próximos pregões, se ela não perder essa mínima, se ela voltar a subir, dependendo da forma como ela vier subindo e superar esses 22,68, vai abrir uma possibilidade de compra de curtíssimo prazo com stop aqui embaixo. Uma compra aí de swing trade com stop aqui abaixo dessa mínima de correção, está em 22,02. Mas no curtíssimo ela ainda aponta para a perda desses 22,02 e teste efetivo do suporte dos R$ 21,88. Vale 5 nessa semana caiu 0,82%, teve queda maior, foi praticamente lá fechar, não fechou no centavo, mas praticamente foi lá bater nos 34,12, mínima da semana foi 34,16. No pregão de hoje terminou com queda de 0,11% e olha que abriu bem, abriu até acima da máxima do pregão anterior. Dentro do que a gente tinha falado na videoanálise de ontem, só pensaria em compra da Vale na superação da máxima de ontem se tivesse mais, no mínimo, 2 horas aqui de lado, mais 2 candles aqui de lado para fazer essa compra de superação dessa máxima. Como ela abriu já acima dessa máxima, então descartamos a entrada na Vale no primeiro momento e aguardamos uma possibilidade de compra da Vale na próxima semana. Ainda não descartamos essa possibilidade de entrada, mas seria mais pelo gráfico 60 minutos a formação desse pivô aqui na superação dos R$ 35,84 e já colocaria o stop na faixa dos R$ 34,80. Diferente da Petro, que estaria aqui embaixo, né, do fundo anterior, mas a Vale é porque não tem uma tendência de alta definida nessa ação no curto prazo, enquanto a Petro ainda está dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Então seria mais uma operação aí de curtíssimo prazo nessa ação. A gente observa que esse 35,85 tornou-se importante para ela. Gap de baixa também aberto no dia 28/9, testou na segunda, testou na terça
e hoje chegou ali muito próximo, e em todos esses dias, ao chegar perto ou testar efetivamente, perdeu força essa ação. Então, o ideal é que ela venha forte aqui para cima dos 35,85 para trazer algum sinal mais forte de subida. Então, para quem está comprado, esperando um movimento de alta nessa ação, o ideal é que aconteça um fechamento de um pregão acima dos 35,85 e gere nova máxima, ou mesmo aqui pelo G60 consiga fazer esse pivô de alta aqui fechando acima do topo anterior, que é de 35,84. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Um excelente final de semana a todos e até a nossa próxima videoanálise.